Olá, meu nome é Evandro Franco e nessa videoaula vou dar continuidade ao nosso projeto, ao nosso sistema, né? Da nossa loja aí de instrumentos musicais. Então hoje eu vou fazer a parte das permissões, na verdade eu vou concretizar a parte das permissões e vou demonstrar o acesso, né, com essas devidas permissões aí. E também vou fazer a parte dos cadastros do funcionário. Então hoje vai ser uma aula bem intensa, né? E possa ocorrer aí alguns barulhos, alguns inconvenientes, mas vamos desconsiderar e vamos dar continuidade aí à videoaula. Vou fechar aqui, né? E vou das minhas permissões. Na videoaula anterior, nós fizemos a parte aqui das permissões, aonde iria se cadastrar dentro do nosso banco de dados, né? O banco de dados cadastra recebe o cadastro das informações. Mas antes disso, eu gostaria de demonstrar para vocês que eu estou usando o Office, né, 2016, e houve uma pequena mudança no projeto, né? Então, eu vou no meu acesso ao banco de dados e vejam que aqui eu alterei. Aqui, devido à alteração da versão, né, o acréscimo de mais uma versão do pacote Office, essa parte aqui do ACE OLDB alterou para 16. No Excel 2013 era 15, né? No Excel 2010 e 2007 era o 12. Então aqui houve essa alteração. Então aqui, ó, vejam, eu deixei aqui como estava anterior, né? Estava a versão 15 e aqui ele alterou para a versão 16. Se vocês estiverem usando aí o Office 2016, vocês precisam alterar essa informação aqui. Bem, voltando lá nas nossas permissões, eu vou aqui no botão cadastrar, porque agora eu quero fazer com que a pessoa que estiver preenchendo seja obrigada, né, a preencher esses campos aqui e que nenhum campo fique em branco. Então aqui eu vou usar um if, né, e vou usar aí o or, ou, né, se atenda aquilo ou aquilo outro, né? Ou seja, ele vai ter que preencher, ou um ou outro vai ter que estar preenchido. Eu posso usar o end também, né? Que é o e, vai ter que deixar aí os três preenchidos. Se não houver nenhum dos três preenchido, ele vai acusar aí com uma mensagem de erro, né? Que há necessidade de preencher. Então, se o meu mi.txt nome.txt for igual a vazio ou a nada, né? E or ou mi.txt login.txt igual a vazio or.mi.txt senha.text for igual a vazio, então msgbox, né? Abro aspas, fecho aspas, e dentro dela aqui eu vou colocar você deve preencher todos os campos. Você deve preencher todos os campos. Eu vou colocar um VB critical aqui. E no título, nome da loja. Fecho aspas aqui. E se caso isso ocorra, né, se estiver aqui em branco, eu vou fazer um exit sub. Ou seja, ele encerra essa rotina, né, e sai da minha sub. E vou end if. Bom, feito isso, agora eu vou criar uma outra condição aqui para que não haja, né, no login
repetidos nomes. Eu não quero, eu quero que o login seja único. Então, eu vou aqui dizer o seguinte: se o meu mi.txt login.text for igual ou receber, né, rs.fields, então, né, o meu rs.fields login, então ele vai me trazer aí uma message box, né, msgbox usuário já cadastrado. Aí aqui eu vou fechar e vou concatenar com vbcrlf, que esse vbcrlf é para eu puxar, para eu baixar uma linha, né? Como se fosse um enter, ele executa essa função do enter aí. Eu poderia usar o chr13 também, entre parênteses 13, né? Então aqui, digite um novo usuário. Ok? Fecho, ponto. Agora, vírgula, vbcritical. Vírgula novamente. E o meu título, o nome da loja. E fecho aqui. E aqui, novamente, eu posso entrar agora com exit sub, mas vamos fazer com que o meu mi.txt, o login, ele fique em branco, né? mi.txt.text vai receber vazio, né? E vamos fazer com que ele receba foco, mi.txt login.setFocus, né? O cursor vai ficar nele lá. Bom, aqui agora um exit sub para eu sair dele, dessa rotina, e um end if. Ok? Mas de nada adianta esse teste, porque ele não vai fazer essa informação, ele não vai verificar isso aqui. Por que ele não vai verificar isso aqui? Porque essas informações aqui, eu tenho que deixar elas acima deles. Tá? Essas informações têm que estar acima. Então eu vou deixar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou deixar a informação aqui. E vou apagar aqui, né? Bom, feito isso, eu vou procurar o meu banco de dados aqui, né? E o meu banco de dados, ele está aqui. Vou minimizar ele aqui. Está aqui o meu banco de dados. E aqui eu tenho a minha TBL acesso, né? Então aqui eu tenho as permissões detalhadas aqui, que eu já tinha mostrado na aula anterior, e o meu login aqui. Vou fechar isso aqui e vamos fazer um pequeno teste agora, né? Então aqui, vou deixar como Evandro F mesmo, e aqui eu vou digitar Evandro. E se eu der um cadastrar aqui, você deve preencher todos os campos, né? É necessidade aí de preencher todos os campos. E aqui na senha, eu vou colocar 22, né? Bom, vou cadastrar. Usuário já cadastrado. Digite um novo usuário. Né? Ele pede para eu digitar um novo usuário e ele limpa aqui a informação. E ele deixa a senha e ele deixa aqui o usuário. Eu achei mais conveniente deixar dessa forma, né? Se eu colocar qualquer outro nome aqui, ele vai preencher, ele vai cadastrar as informações. Mas eu não quero fazer isso, né? Isso não é a intenção agora. Bem, na aula anterior também, o meu text box senha,
ele aparecia as informações quando eu digitava, né? E aí eu fiz aqui uma alteração nele. Eu fui em password char e em password char, que está aqui, eu coloquei o sinal de asterisco, né? Ou seja, toda vez que ele preencher, ele vai me trazer a informação em asterisco. E eu também, em max length, que está aqui, eu limitei, tá, para 20 caracteres. E o login eu limitei ele para 30 caracteres, aqui embaixo, né? Então, vejam aqui que eu também dei uma máscara aqui para senha, né? É muito simples para ser feito isso. É só aqui em senha, eu tenho máscara de entrada, eu clico aqui dentro e venho nesse botão de reticências, e aqui ele me dá algumas máscaras de entrada. Então eu coloquei senha, né? E também aqui eu limitei ele a 20. E o login, vejam que eu também limitei ele a 30. Porque dentro do meu banco de dados eu consigo fazer isso, limitar a quantidade de caracteres. E essa quantidade de caracteres é o suficiente aí para preencher alguma coisa, né? Bom, feito isso, nós acabamos de finalizar a parte de permissões, né? Então aqui as permissões estão tudo, ele atualiza o nosso record set, aqui ele limpa as informações, né? Tudo certinho. Ok, agora nós vamos fazer a parte do acesso, né? O acesso aqui está limpo. Então, antes disso, eu vou criar algumas variáveis, né? Variáveis que serão variáveis globais, né? Por que globais ou global? Uma variável global, eu vou fazer uso dela em todo o meu projeto. Tudo que eu for fazer uso aqui, essa variável ela vai servir, né? Ela vai servir aí de ajuda, de auxílio para que funcione aí todas as minhas codificações, né? Então, como que eu decidi fazer essas variáveis? Eu decidi criar a variável de forma que eu consiga identificar cada formulário aqui, né? Então, essas variáveis, elas vão ser booleana, ou sim ou não, ou 1 ou 0 ou 1, ou true ou false, né? Ou false ou true. E por que isso? Porque eu já criei isso daí lá nas minhas permissões. Minha permissão lá, quando eu vou mostrar para vocês, né? Aqui é verdadeiro, aqui passa a ser false. Então, a minha variável, ela vai identificar isso aqui no banco de dados, que o altera cliente, ele é true, ele é verdadeiro. Então, ele vai me abrir o meu formulário. Então, vamos aqui ao módulo. E eu vou fazer aqui uma variável global. Global form altera cli, que é o nosso altera cli aqui. Ok? E vou dizer que ele é booleano. Ok? Vou dar uma pequena pausa, vou colar os restantes aqui. Bem, aqui estão as informações, né? Coloquei todas aqui, copiei e colei todas. E aqui vocês notem que todas estão de acordo com o formulário. A diferença é que aqui está FRM, aqui está form, né? Que eu vou identificar aí o formulário. Bem, minhas variáveis já estão prontas, tudo certinho. Agora eu vou para o meu acesso. Meu acesso, eu peguei aí uma imagem da internet mesmo, né? E eu dou aqui, vou acessar. Duplo clique, acessar. Bem, aqui primeiramente de tudo, já vou dar uma tratativa aqui, né? Se o meu txt login.txt for igual a nada, né? Ou o meu mi.txt senha também igual a nada, então, né? msgbox, msgbox. Os campos devem ser preenchidos também. Pode deixar do jeito que estava
na outra mensagem, né? Os campos devem ser preenchidos. Ok? Bom, VB Critical. E o nome da loja, o título, né? Se isso acontecer, então, exit sub. Ok? E por fim, end if. Agora aqui, eu vou chamar o meu record set, né? Então, set rs vai receber o new addb.record set. E agora eu vou abrir a minha tabela, né? Como que eu quero que ele venha aí todas a minha tabela, porém já de forma que ele reconheça o login e a senha, né? Ele vai reconhecer login e senha aqui. Então, rs.open. E agora eu entro com o meu select. Select, ou seja, selecione dentro da tabela. Opa, dentro da tabela. Qual a tabela? A minha TBL cliente, né? Onde o meu login vai ser igual, né, ao meu mi.txt login. Bom, agora aqui exige aí um pouco mais de atenção, né, para fazer aí esse preenchimento. Esse preenchimento precisa da atenção porque vai usar aspas simples e duplas aí, ou apóstrofe, né, e a aspas, e dá umas vezes aí muita gente se complica nesse preenchimento, tá ok? Então, aqui nós vamos agora, né, fazer o seguinte: aspas simples, dupla, e eu concateno, ok? Com quem? Com o meu mi.txt login ponto text e espaço concateno. Agora, como eu quero trazer a senha também, eu tenho que usar um end aqui, né? Então eu vou dar espaço, aspas dupla, simples, espaço, end. Vamos, maiúsculo. End. E agora senha, né? E senha vai receber aqui, agora é a simples, dupla, concateno com o meu mi.txt senha.text. Text. E vou concatenar. Novamente eu concateno ele aqui, né? Concateno com aspas duplas, simples e dupla. E ponto, ou desculpa, vírgula, né? Eu vou dar uma quebra aqui. Vou trazer aqui para baixo. E agora eu vou fazer a minha conexão, né? Mi conexão. Vou usar aqui o pequeno set e o locate optimistic. Meu comando vai ser adcmd text. Vou dar um enter. Ele não aceitou aqui, que faltou a minha concatenação, né? Agora sim. Bem, feito isso, agora eu vou fazer o quê? Que o meu mi.txt login.text, né? Vá lá no meu banco, já que eu selecionei, vá no banco e veja se há no meu campo login, lá nos registros do campo login, se há aquilo que está sendo digitado na minha text box, né? E a mesma coisa para minha senha. .text, vai lá no meu banco, né? É aqui. Então, ó, vai lá no meu banco, indo no banco, verifique lá se há essa senha que você está digitando aqui.
Feito isso, ele vai verificar e aí ele vai vir para a parte das permissões, né? As permissões. Agora eu entro aqui com a minha variável form altera cli, certo? Form altera cli vai receber o meu rs.fields, da onde? De qual campo, né? Do meu campo frm, faltou aspas aqui, frm altera cli. Bem, eu vou dar mais uma pausa para encher o restante e já retorno. Bom, digitei todos os campos aqui, né? Todos os nossos formulários. Após isso, quando ele reconhece todas essas permissões que ela deu acesso, né, que foi dado acesso, eu vou fechar um load me. Bem, legal. Agora eu quero fazer uma jogada bem interessante aqui, que eu quero o seguinte: eu quero que quando o meu formulário principal seja carregado, né, quando ele vai ser carregado, eu quero que aqui onde está minha loja de instrumentos musicais, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem aqui, né, que é da nossa caption aqui. E o que eu quero fazer aqui? Após isso daqui, após o nome da minha loja, eu quero mais à frente colocar a pessoa que acabou de logar. Quero saber quem é a pessoa que logou, né? Que lá na frente, isso daí vai ter um log, vai gerar aí a informação da pessoa que logou naquela máquina, naquele determinado horário. Que isso é muito importante porque estamos trabalhando em rede e temos que ter muito cuidado porque uma pessoa pode, capturou a senha de alguém, o login senha de alguém, foi lá, acessou e fez alterações aí em algum determinado cliente, né? E isso daí é desagradável, não pode acontecer dentro de um sistema. Então tem que haver aí a parte da segurança da informação. Então, se aquela pessoa logou, aquele log dela vai ser gerado dentro do banco de dados. O próprio sistema que nós estamos desenvolvendo vai gerar essa informação e vai deixar guardado no banco de dados. Então aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para que o meu FRM principal, né, FRM principal.caption, ele vai receber, né, aí eu vou colocar aqui minha loja de instrumentos musicais, né, minha loja de instrumentos. Vamos colocar tudo em maiúsculo do jeito que está lá, mais fácil. Vamos fazer o seguinte: vamos vir aqui, né? Vamos pegar aqui a nossa caption aqui, vamos copiar todinha a nossa caption aqui e vamos apagar ela. Não tem necessidade dela ficar aqui. Eu não quero mais ela aqui, né? E eu quero ela que ela entre aqui. Bom, vou dar um pequeno espaço aqui. Feito isso, aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou concatenar. Vou concatenar com aspas. Abri e fechei. E vou dar um espaço. Esse espaço que eu vou fazer agora aqui é para que fique espaçamento entre o nome da minha loja, nome do meu sistema que eu montei, né, para o nome do funcionário logado. Então eu vou dar aí um espaço bem considerável, né? E aqui eu vou concatenar. E com o underline aqui, eu dou uma quebra, né, na minha linha de código e venho aqui para baixo. E aqui eu coloco funcionário logado. Dou aqui 2 pontos, mais um espaço aqui, né? E agora eu concateno também. Mas aqui eu vou concatenar com o meu banco, rs.fields, né? E aqui eu vou colocar nome, underline, fun, que é de funcionário. E vou fechar aqui. Veja que, assim que ele logar, né? Se eu logar aqui com o Evandro e a minha senha, o que ele vai fazer?
ele vai reconhecer que eu loguei com isso aqui e vai trazer esse nome aqui, ó. Ele vai me trazer esse nome do funcionário, né? E com suas respectivas permissões. Bom, feito isso aqui, agora eu vou falar para ele o seguinte: frm principal.show, né? Para que ele apareça. Vamos testar? Vou executar ele aqui e ele me abre aqui, né? Evandro, senha 1234 e vou acessar. Deu um pequeno erro aqui. Ah, tá. Aqui não foi sinal de igual, né? Vamos de novo aqui. 1, 2, 3, 4. Conexão não pode ser usada. Tá ok. Bom, faltou aqui, né, o nosso inicialize novamente. Eu sempre esqueço desse inicialize. Então eu vou chamar aqui a minha conexão cal conecta. Bem, agora vamos testar, né? Agora vai funcionar. Deu um pequeno erro aqui. Vamos verificar aqui que foi esse erro. É aqui, ó. Não pode ser TBL cliente, né? É TBL acesso. Vamos ver novamente. Bem, agora sim. Estava direcionando aí o select na tabela errada, né? Então aqui, ó, vejam que está minha loja de instrumentos musicais, funcionário logado Evandro Franco. Vou fechar ele aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Tata 123, né? Aqui aparece a Tamires Franco, né? Vou fechar ele aqui. Bem, feito isso, ele verificou lá também se havia as permissões. Agora, nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos aqui em menu cliente. Menu cliente. Eu vou dar uma pequena pausa e já retorno. Bem, retornando aqui, eu estou no meu btn altera cli, né? Alteração aí dos dados do cliente. Isso daí é muito, deve ser muito protegido, né? Porque eu vou alterar dados de um cliente. Então, a pessoa aí tem que ter autorização para fazer isso daí, um nível de um cargo aí mais adequado para fazer essas alterações, cargo de confiança, né? Então agora aqui, o que eu vou fazer? Eu fiz uma pequena limpeza nele aqui, né, de algumas coisas que tinha, que quando ele carregava aqui a minha barra de progresso, ele abria aqui embaixo o formulário, né? Ele abria o formulário. Bem, então aqui embaixo é onde eu vou colocar a permissão, tá? Exatamente aqui. Vou deixar ele único aqui. Então, é aqui que eu vou colocar agora a parte da permissão. Então, vamos lá. Eu estou em altera cliente. Então, eu vou aqui. E aqui é o meu altera cliente. Ele é booleano, né? É booleano. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou aqui em meu cliente. Altera cliente aqui, alterar. E vou vir aqui, ó. E vou falar para ele o seguinte: se essa minha variável global lá que eu criei for true, então o que ela vai fazer? Ela vai fechar um load me e vai abrir o meu
frm altera CLI. frm altera CLI. Ponto, show. Certo? Se tiver isso daí, ela vai fazer se houver essa permissão aqui, né? Agora, se não, né, else, aí eu vou colocar uma mensagem aqui, msgbox, que vai dizer o seguinte: você não tem autorização para este acesso. E vou aqui concatenar, né, com VB CRLF, que concatena novamente. Vou quebrar o texto aqui, né, e vou colocar aqui. Abro aspas, fecho aspas aqui, dentro dela, favor, entre em contato com o administrador do sistema. Vocês podem colocar aí com o responsável, na forma que vocês acharem por bem colocar, né? VB Critical, e aí o cabeçalho, né, que é o nosso título, nome da loja. E aí aqui eu coloco essa parte do meu frame aqui, né? Aqui embaixo eu vou colocar ele como false, né? E eu vou encerrar aqui, caso isso ocorra, né, por precaução, saia da minha sub, né? E vou encerrar aqui com end if. Vamos melhorar aqui. Bem, é exatamente isso aqui, é a permissão, né? Se lá for true dentro do meu banco de dados, como por exemplo aqui na tabela acesso, o Evandro ele tem permissão para alterar o cliente. Os demais não têm essa permissão. Então, quando eu logo com o meu nome aqui e a minha senha, né, ele vai fazer o quê? Ele vai carregar as informações lá dentro do meu formulário principal, ele vai me trazer o meu nome aqui e ele vai verificar essas informações aqui, ó, se é true ou se é false, né? E aí ele me libera o acesso, né? Eu vou ter o acesso lá a esse formulário. Eu vou dar uma pequena pausa aqui novamente, tá? Eu vou preencher todos, tá? Em todos os meus botões aqui, né? Por exemplo, cadastrar aqui, eu vou trazer a informação aqui, que é o meu form cadastra cliente, cadastra funcionário, né? E aí eu vou pedir aí para ele executar a mesma informação que está aqui, né? No meu form altera CLI. Bem, feitas as alterações, né? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, né? No meu altera os dados do cliente, ele faz o processo e os demais também. Botão cadastrar, né? Tá aqui. CAD-CLI, cadastra cliente, ele faz, e todos os demais, o consulta também, vejam aqui, né? Ele faz aí todo o processo de verificação de permissão. Bem, eu vou agora abrir aqui e vou acessar o meu sistema, né? Então, vamos verificar aqui que eu tenho todas as permissões, né? Como fosse aí um administrador. E no de baixo, ela só tem consulta de cliente e consulta de funcionário, né? São os únicos acessos que essa pessoa tem, esse usuário vai ter aqui. Então vamos dar um executar aqui.
1, 2, 3, 4, a minha senha aqui, né? Eu vou acessar. Bem, ele carregou a minha página principal. Ele me traz aqui, né, o meu nome. E aqui eu vou em clientes. Alterar dados do cliente. Opa, deu um errinho aqui. Tá? É que aqui houve uma pequena alteração, né? Do cbanco aqui. Eu fiz uma alteração, mas vocês não precisam alterar no projeto de vocês, ok? Vamos iniciar novamente aqui. Vou dar um acessar aqui. E vou em cliente e vou aqui em alterar. Né? Ele me carregou aqui o alterar aqui. Vou fechar ele e vejam que ele fechou e abriu aqui, né? Vamos botão cadastrar aqui novamente, consultar. Mesmo processo, eu fechei ele aqui e vou fechar aqui. Eu vou em funcionário. Funcionário, alterar. Ele me faz aqui, ó, me traz o meu formulário, que ainda não está funcionando, e nós vamos deixar para fazer para funcionar hoje, né? Ele me traz aqui também. E o meu consultar. Ok. Bem, eu vou fechar aqui e vou agora entrar com outro usuário, né? Ok. Cliente, alterar cliente. Ele vai carregar e ele vai falar: você não tem autorização para este acesso. Por favor, entre em contato com o administrador do sistema. Cadastrar cliente. Ela também não tem permissão. Consultar cliente. Ela já tem a permissão para consultar o nosso cliente. Vou fechar, fechar aqui, né? Eu vou em funcionários. Alterar funcionário. Ela não tem permissão. Cadastrar funcionário também não tem permissão. A consulta ela tem permissão. Então, após logar no sistema, quando loga no sistema, ele vai lá pelo nosso acesso aqui, ele verifica formulário por formulário, ele vai verificar toda a nossa variável e ele, vendo a variável, ele vai lá no nosso banco e verifica se é verdadeiro ou se é falso. Bem, eu vou dar mais uma pequena pausa, que nós vamos entrar agora na questão de cadastro do funcionário, tá? Nós vamos aí estender um pouco a aula e vamos fazer a parte aí do cadastro de funcionário com foto, né? Vamos trabalhar isso aí agora, para a gente já na próxima aula começar a trabalhar na parte da segurança da informação do nosso sistema, né? Bem, agora aqui nós vamos trabalhar com o cadastro, né, do nosso funcionário. Então, eu coloquei alguns campos aí, vocês podem acrescentar mais campos, né, para estar preenchendo com maiores informações, mas para videoaula, acredito que isso seja aí o suficiente, né, para estar sendo preenchido aí. Vejo que é o mais necessário aí para estar fazendo aí, para preencher essas informações. Então, eu vou aqui no meu botão capturar foto. Primeiro eu quero capturar a imagem, né? Dar um duplo clique aqui. E eu vou agora aqui para ele fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui como arquivo img. Arquivo imagem de imagem, né? Então, agora eu vou solicitar para ele para que ele abra uma caixa de diálogo de arquivo para mim, né? Então, eu vou entrar com application.get get open file name, tá aqui. E agora eu vou especificar para ele o que eu quero que filtre lá, né? Então, eu vou dar aqui, ó, a extensão do arquivo, né? *.jpg. Aí eu dou uma vírgula, *.bitmap.
e aqui eu fecho a minha aspas. Vocês podem colocar qualquer outra extensão aí que vocês tenham que ele vai aceitar, né? Mas os mais utilizados aí e aconselhável para o VBA é o bitmap, né? E por segundo aí o JPG. Bem, vírgula, ele me pede aí o filtro, né? O filtro index. Eu não quero nada, eu quero que seja 0, né? Agora, o título, nada de título, nenhum título eu quero. Então eu vou fechar ele aqui. Bem, agora eu tenho lá a minha fotografia, a minha imagem, né? A minha imagem, ela se chama, vamos lá ver, mi.fotografia. mi.fotografia.picture e agora eu vou carregar ela. Load picture. Load picture. Nesse caso aqui, eu vou trazer ela limpa, tá? Primeiramente eu vou limpar ela aqui, caso haja outra imagem lá, né? Agora sim, eu vou carregar ela. Então, carregar ela, simplesmente copia e cola tudo aqui. E aqui dentro, eu coloco arquivo IMG, que ele vai me carregar aí a minha imagem, né? E aqui eu vou pedir para que ele carregue a minha text box, que é a mi.txt foto. Minha txt foto vai receber o meu arquivo imagem. Recebe o meu arquivo imagem, né? Então, vamos testar? Capturar. Sob a função não definida. Ok. Load picture, estava escrito errado, por isso que ele não carregou a imagem. Ele já me trouxe aqui uma que já estava selecionado, né? Então ele vai trazer aí uma caixa de diálogo qualquer e você vai lá no caminho onde está a sua imagem, né? Onde você quer aí encontrar a imagem. Aqui eu vou dar um abrir e ele, veja que ele me traz aqui, ele me carrega a imagem, né? E aqui embaixo ele me traz o caminho da imagem. Eu vou fechar ele aqui. Bom, no botão cadastrar, eu já deixei aqui a tratativa, né? Para que seja preenchido todos os campos. Todos os campos são necessários ser preenchidos. Bem, se isso aqui não acontecer, né? Se não for preenchido, ele vai me dar a mensagem e vai sair da minha sub aqui e vai encerrar o hífen, né? A condição que eu dei para ele aqui. Bom, agora, aqui eu já vou dar uma tratativa de erro, tá? On, error, resume, next. Não é? Eu costumo sempre dar isso aqui porque ele já me trata esse erro e segue sem estar me dando nenhum problema, nenhuma mensagem de erro. Então agora aqui, o setRS vai receber o meu new addb.recordset. Eu vou vir agora eu vou abrir o meu RS com o meu select, né? rs.open, né? E agora aqui o meu select asterisco from na minha tabela funcionário, né? tbl funcionário, onde nome fun vai ser igual, vai receber, né? O que? O meu mi.txt nome.
ponto text. E agora aqui novamente eu concateno, né, aspas dupla, simples dupla, e aí eu venho com todo aquela que é de praxe da nossa conexão, né, que é a minha conexão, o meu Q7, Optimistic, e o meu faltou a concatenação aqui, ó. Tá ok? E agora aqui eu vou entrar com, vou fazer um bloco aqui, né, com o if rs. Eu não preciso ficar digitando rs por várias vezes, né? Ponto add new, adicione um novo item, né? Ponto fields, que eu quero agora aqui que seja o nome do funcionário. Não precisa, na verdade, né? Vendo aqui, eu não vou precisar. Eu não preciso disso aqui. Não preciso. Vendo que eu estou cadastrando e não estou fazendo nenhuma busca, nada, então não há necessidade de trazer uma text box aqui. Não é necessário. Nome fun, ok, que vai receber mi.txt nome.text e assim por diante. Vou dar mais uma pausa e vou terminar de preencher o restante aqui. Bem, os campos foram todos preenchidos aqui, né? Aqui eu vou dar uma separada neles aqui, que aqui ele adiciona, aqui ele atualiza as informações no meu banco. Feito isso, eu vou pedir para que desconecte, né? Cal desconecta. Ele vai desconectar do meu banco de dados lá, né? Porque está na rede, então se eu fiz um cadastro e deixei ele aberto e outro funcionário quer continuar, quer fazer o cadastro aí de um novo funcionário, ele não vai conseguir porque o banco está aberto. Então ele cadastrou, já desconecta e já segue para a permissão para qualquer outro que queira aí efetuar o cadastro de um funcionário, né? Então agora aqui eu vou aqui não, tem que ficar fora do bloco, né? Exatamente, fora do bloco. E aqui eu venho com uma mensagem, né? Vou dar uma tratativa aqui com uma mensagem. Então aqui eu vou colocar a minha mensagem, né? msgbox cadastro efetuado com sucesso. VB Information e o nome da loja. Ou o nome que vocês queiram deixar aí no título da mensagem. Feito isso, eu peço para limpar todas as informações, né? Para limpar todas as minhas text box, tá? Então deixa eu pausar aqui que eu vou preencher tudo. Bem, todas preenchidas aqui. Há uma pequena diferença aqui, é na minha fotografia, né? Que eu coloquei o nothing aqui. É nada, né? Simplesmente ele vai mandar nada. É o que ele vai executar ali. Então vamos testar ela, vamos ver se já está funcionando aí. Vou executar ela aqui e vou colocar aí uma pessoa, vamos colocar um Matheus Franco, rua
colocar qualquer número aqui. Cargo, vamos colocar vendedor. Período de trabalho dele, das 8h30 até as 17, até as 18 horas. Vou carregar a foto aqui. Vamos trazer ele aqui, que já está o nome dele. Carreguei e agora eu vou cadastrar. Cadastro efetuado com sucesso. Eu termino o cadastro. Ele limpa todas as minhas informações que foram preenchidas. Ele limpa a foto, E aqui eu fecho ele. Então vamos trabalhar aqui com fechar, Então aqui eu vou pedir para que ele me chame o meu menu funcionário. Então aqui ele vai fechar e vai chamar o meu FRM menu fun de funcionário. Ponto show. Faltou o C aqui. Agora sim. E vamos. Cal desconecta. Pelo menos ele já mantém também desconectado o banco, Ele já desconecta o nosso banco de dados. Vamos ver como que está o teste aqui. Vamos fechar. Ele fechou e abriu aqui o nosso menu de funcionário. Vou fechar aqui também. Vamos no nosso cadastro de funcionário. Então vejam que aqui eu dei toda uma tratativa nele, Para que não fique nenhum campo vazio, que seja preenchido todos. A mensagem aqui ele sai. Aqui é o meu tratamento de erro. Aqui ele abre, O meu record set, o meu select. E aqui ele executa todo o cadastro. Ok? Bem, aqui nós fizemos essa parte aqui do cadastro no banco de dados, tudo legal. E agora nós vamos para a parte de consulta. Vamos consultar o cliente, o nosso funcionário. Então eu vou aqui em consulta fan, Aqui está as informações. Aqui o que eu fiz? Eu coloquei uma label, Está escrito aqui informe, mas isso daqui nós vamos apagar, porque eu não quero que apareça essa informação aqui. Isso aqui vai ficar em branco. Deixei assim só para vocês verem mesmo, E aqui a parte de dentro, que assim você vê que não tem nada preenchido aqui, Veja que ficaria esse branco aqui, Olha como ele está aqui. Então aqui eu simplesmente vi em backstyle aqui e deixei para transparente, Então veja que aí ele aparece todos os traçados lá, os pontinhos do nosso formulário. E também eu fui na alinhamento de texto aqui embaixo, teste align, e aqui eu alinhei centralizado. Dei aí um tamanho adequado para ele, um pouquinho maior aqui, que aqui ele vai preencher de acordo com o nome que tiver lá, o número do funcionário, o nome dele, Então aqui ele vai trazer a informação de quando o nosso funcionário foi cadastrado, quando eu cadastrou ele. Então eu vou dar um duplo clique em consultar, e aqui eu já deixei a tratativa somente para o TXT nome, Se o meu TXT nome estiver em branco, ele vai ter que preencher isso daí, porque é onde a gente vai fazer a nossa busca. Ok? Bom, novamente, vamos tratar com onError resume next, E vamos abrir, vamos lá, setar o nosso record set. RS vai receber meu new addb.record set. E aqui eu vou abrir ele, rs.open, E aqui eu vou dar o meu select, Vou pedir para que ele selecione as informações lá no meu banco de dados. Select asterisco from da minha
TBL funcionário. Minha TBL funcionário, onde o nome do nosso funcionário, né, nome fan, like. Ele vai receber um caractere determinado e vai puxar aí o primeiro caractere que houver lá. Se houver 10 pessoas que iniciem com a letra M, ele vai pegar o primeiro. E assim você vai preenchendo e ele vai trazendo as informações, né, conforme você for consultando. Então aqui eu vou agora com aspas simples, dupla, vou concatenar com o meu mi.txt nome. Ponto text. Feito isso, eu vou concatenar agora com aspas, o meu porcento, aspas novamente, e vou concatenar com aspas, dupla, simples e dupla. E aqui eu trago novamente a minha conexão. Ele deu um pequeno erro aqui. Deixa eu ver onde está o erro aqui que ele deu. Tá aqui. Deixa eu ver. Funcionário like. Não tá errado. Não, cadê? Vamos ver aqui. Tá, nome where, fun, like está ok. O erro tá por aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Mi conexão. Vamos fazer por aqui. Era a quebra que estava errada, não tinha nada mesmo. Era a quebra que estava errado, né? Tá ok. Bem, feito isso, agora eu vou para a minha parte do meu text box, para que meu text box ele receba lá o meu endereço, né? Ele vai receber o meu endereço .text, da onde o meu rs.fields, ok? Endereço do funcionário, underline fun, e assim sucessivamente. Vou dar uma pequena pausa e vou preencher os demais e já retorno. Bom, com exceção aqui da foto, né, e da label, os demais já havia mostrado para vocês. Então aqui ele vai carregar a foto, né, ele vai pegar a minha imagem lá, a fotografia, e vai carregar com o que está lá no banco de dados, né? Aqui ele vai pegar a label, né? Aí eu usei o caption dela lá, ela vai se transformar aqui em funcionário cadastrado em e vai trazer a data que esse funcionário foi cadastrado. Então, aqui no meu funcionário, veja que ele traz as informações aqui da Maria, da Meire, traz aqui tudinho, né? E aqui ele me traz o meu caminho da minha imagem. Ele vai carregar, ele vai buscar aquela imagem através desse caminho aqui e vai carregar. Esse caminho aqui é aquela text box que aparece embaixo lá, né? Com aquela colorida que eu deixei, e aqui ele cadastra no banco de dados. Bem, feito isso, ele atualiza as informações e aqui ele desconecta do nosso banco. Então eu vou voltar aqui na nossa consulta funcionário, vou dar um duplo clique aqui. Ele está como clique, eu vou deixar ele para inicialize, né? E vou aqui chamar o nosso call conecta. Ele vai conectar o nosso banco.
Vamos novamente aqui. Fechar. Unload me. Certo? Fechei ele. Vou desconectar. Desconecta. Vai desconectar. E vai me chamar o meu menu. Menu funcionário.show. Bom, vamos testar? Eu tenho lá a Maria. Vou consultar a Maria. Bem, ele trouxe aqui, né, a Maria, o endereço dela, a data de admissão, o contato, o cargo dela, o período de trabalho dela. E aqui me fala, funcionário cadastrado, a data que ela foi cadastrada e o horário também que foi cadastrado, né? Vou fechar aqui. E ele me traz isso aqui. Bem, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. No meu cadastro de funcionário. Meu cadastro de funcionário, aqui embaixo, vocês podem ver aqui, RS Fields aqui, cadastro de funcionário, eu usei uma função aqui, né? No. O no, ele é exatamente a nossa função do agora, né? Ele vai trazer aí data e hora. Por isso que ele está trazendo aquela informação lá, quando nós buscamos no banco, quer ver? Cadê o funcionário? Então aqui eu tenho a data de cadastro aqui. Aqui ele traz a informação. Não quero salvar. Bem, aqui vamos acessar, né? Vou acessar com o Evandro, a minha senha, e vou abrir ele, vou entrar aqui em funcionários. Então, o alterar ainda não está funcionando, nós vamos deixar o botão alterar para a próxima aula, tá? Senão vai prolongar muito, né? Então eu tenho aqui a consulta, né? Vou consultar novamente lá, vou consultar um M aqui, veja que ele traz o primeiro cadastro, que é a Maria. Eu vou usar aqui primeiro cadastro com a letra M, tá? O me, ele não me trouxe nada. Deixa eu ver se ele vai trazer. Também não trouxe nada, né? E aí, se eu colocar Maria, vai me trazer ela aqui novamente, né? Consulta, deixa eu verificar aqui. Tá ok. Provavelmente ele não encontrou aí onde estava o outro nome, a outra foto dele. Então ele faz isso aqui, né? A nossa consulta do nosso funcionário. Bem, encerramos essa videoaula, foi mais de 1 hora aí, foi bem longa, né? Com a parte de cadastro e a consulta já feita do funcionário. Então, nessa parte falta pouco para a gente terminar, para depois a gente entrar aí com a questão de segurança da informação e o nosso controle de estoque também dos nossos instrumentos, né? Bem, muito obrigado, espero que tenha sido satisfatório a todos e que quem gostou, dá um joinha lá para nós, se inscreva em nosso canal. Muito obrigado.